último culto, última mensagem do ano e a última exposição da carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Portanto, a carta aos Filipenses. Bom, percorremos aqui toda a carta desde o primeiro capítulo, o primeiro versículo, e vamos concluir hoje até o último versículo dessa carta, do texto que já foi lido, e vamos ler também durante a exposição. Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante. Enquanto você abre, vamos fazer aqui uma recapitulação da última mensagem do livro de Filipenses. A última mensagem, a penúltima, né? Então a última que foi pregada e a penúltima da série. Bom, nos versículos anteriores, ou seja, 4, 8 e 10, 8 e 9, do capítulo 10, do capítulo 4, nós falamos sobre, destacamos aqui como ilustração um filme, um desenho animado, chamado Divertidamente. É a história de uma pré-adolescente que ela muda de cidade com seus pais e nessa adaptação ela é influenciada por 5 emoções. As emoções alegria, raiva, nojinho, o que mais? Tristeza. E tem a última. Medo, exato. As crianças não lembram bem, né? Então, alegria, medo, nojinho, tristeza e alegria. Muito bem. Ali, quem domina a cena é a alegria, né? A alegria ela está ali, né? Também no filme 2, a sequência, né? Mas ali tenta mostrar o seguinte, que as emoções é que dominam o comportamento daquela menina. Olhando para a Bíblia, particularmente no versículo 8 e 9, nós vamos ver que Paulo fala que a mente de Cristo, a mente consagrada, a renovação do entendimento é que deve governar o comportamento cristão. Ou seja, a mente consagrada, a mente de Cristo, a mente que é renovada, ela deve governar os nossos próprios pensamentos, deve governar os nossos sentimentos e deve governar também os nossos relacionamentos. Ok? Então, falamos sobre isso, falamos também sobre o discipulado, né? Vida na vida, transmissão não só de conhecimento, muito mais do que conhecimento, mas também de proceder cristão no dia a dia em relações interpessoais. Pensamentos, palavras, atitudes. Pensamento que produz movimento, ação e sentimento. Vejam como eu penso, diz Paulo, vejam como eu vivo. E Paulo ele associava muito bem, de forma muito equilibrada, excelentemente, duas questões. A ortodoxia, o que é uma ortodoxia? É o pensar correto, é pensar de forma teologicamente correta, ortodoxia, e a ortopraxia, ou seja, o comportamento correto, a ética correta consequente. Okay? Então Paulo era um homem de Deus e ele equilibrava essas duas coisas. Ele não só tinha uma boa prática, mas ele tinha um excelente comportamento, excelente prática, um excelente viver, um excelente testemunho. Tanto era excelente como teólogo, como também era excelente cristão. E é assim que devemos buscar. Devemos ser bons pensadores, mas também bons praticantes. Devemos ser bons ouvintes da palavra e excelentes praticantes da palavra. Né? Se nós ouvirmos e não colocarmos em prática, não traz resultado, não traz mudança, não traz transformação, não se adquire hábitos espirituais. Então, os relacionamentos, os pensamentos e os sentimentos devem ser governados por quem? Pela mente renovada. Como Paulo diz, Romanos 12, de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é o vosso culto sentimental, é o vosso culto racional. Nós vivemos e cultuamos a Deus de acordo com a palavra, não de acordo com os sentimentos. Os sentimentos, eles influenciam, sim. E para muitas pessoas, sentimento governa mesmo. Governa. Mas nós, como cristãos, nós não somos escravos dos nossos próprios sentimentos, das patologias emocionais, psicológicas. Nós, como cristãos, com a mente renovada, nós apresentamos a Deus um culto racional. Um culto que é governado pela palavra e não governado pelos sentimentos. Ok? Por isso que em alguns lugares, em alguns ambientes evangélicos, não conseguem suportar uma exposição da palavra. Precisam ter alguma emoção. Não que a palavra não venha produzir emoções, ela pode produzir, mas não podemos colocar o carro na frente dos bois, a carroça na frente dos bois. É a palavra que gera bons sentimentos, porque nós vamos ver na sequência do versículo 2 de Romanos 12, vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, não amoldeis com este mundo, com esse sistema, mas transformai-vos. Não é transformar o sistema, é transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa. Então, a experiência. A experiência vem depois. Qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok? Colocando as coisas nos devidos lugares, nós seguimos então a vontade do Senhor. Amém? E aí Paulo ele fala assim, procure pensar de forma correta, procure observar como que eu faço, isso é discipulado. Procure agir e praticar, procure fazer essas coisas, e o resultado é a presença e a paz de Deus com vocês. Bom, feita a recapitulação, entremos então na perícope ou no texto de hoje, ok? Naquilo que nós vamos expor nesse dia. Está aí na tela, vamos ler então a partir do versículo 10. Nós vamos por partes, como já lemos todo o texto, né? Vamos por partes aqui. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, mas só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja excitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, Paulo vai descrever a situação. Se nós olharmos aqui para o texto, nós vamos ver que o propósito desse texto é agradecer a Deus e agradecer a uma igreja que lhe é parceira do apóstolo Paulo em sua missão. Então, ele agradece a dádiva que a igreja lhe dá. Qual é a dádiva? Dádiva, duas coisas. Epafrodito. E Epafrodito, esse homem de Deus, ele vai levar consolo, ele vai levar ânimo, ele vai levar notícias, tanto da igreja para com Paulo, como de Paulo para com a igreja. E ele vai levar o quê? Uma oferta missionária. Alguns dizem que essa carta ela foi escrita como se fosse um recibo, entre um dos propósitos, né? Como se fosse um recibo de uma oferta, um recibo de gratidão da oferta missionária recebida pela igreja. E não só aquela oferta pontual, mas destacando a partir daquela oferta pontual
que Epafrodito leva, também registrar gratidão a Deus por todo o tempo, durante 10 anos, que ele está sendo cuidado pela igreja. Então, hoje as agências, as juntas, as igrejas, elas têm um programa chamado Cuidado Integral do Missionário. Se descobriu recentemente que não é apenas a obra, mas também o obreiro. O investimento não é só apenas na obra em si, mas também naquele que realiza a obra de Deus. Né? E aí você tem todo um programa hoje de cuidado integral ao missionário. Antes das agências recentemente pensarem sobre isso, aquela igreja, lá no primeiro século, já vivenciava isso. Eles pensavam assim, bom, como está Paulo? Ele está bem? Ele não está bem? Ele está na prisão, mas ele está precisando. Porque naquela época, como já foi falado, diferente de hoje no Brasil, quem paga para que o prisioneiro tenha suas alimentações somos nós, através dos nossos impostos. E não é barato, não. Então eles têm lá a alimentação, eles recebem, a família recebe. Então tem uma certa regalia. E tem facções que trabalham dentro da prisão. Talvez você já tenha recebido um telefonema e depois descobriu que esse telefonema veio da onde? Veio da prisão. Que eles têm regalias, né? Eles têm um certo conforto, né? Eles têm, é cerceada a liberdade, né? Mas eles têm plena ação. As facções funcionam. Enfim, mas naquela época não era assim. Naquela época, os italianos, os romanos, está preso, conspirou contra o Império, que a maioria dos presos era conspiração contra o Império. O motivo alegado por Anás e Caifás para que os romanos crucificassem Jesus foi o quê? Conspiração contra o Império. Por isso os romanos foram acionados para matar Jesus. Ele é um lesa pátria. Para um soldado, para um regime, para um império, um lesa pátria é algo terrível. Então deve ser eliminado, deve ser castigado, deve ser preso, deve pagar, deve sofrer. E Paulo estava nessa condição. Por que Paulo estava nessa condição? Porque o Império Romano, ele dizia assim, Kaiser stim Kyrios. E Paulo e os cristãos diziam, Isos stim Kyrios. Jesus é o Senhor. Os romanos diziam, César é o Senhor. César é Deus. O mais importante é o Império. É Roma, acima de tudo. E de todos. E achavam que os cristãos conspiravam contra isso. Que os cristãos diziam assim, não, Jesus é o Senhor. Quem é Deus é Jesus, não é César. É Jesus Cristo. Então Paulo, ele é cerceado a sua liberdade, ele já está avançado em idade, ele está com dificuldade de saúde, ele está preso num regime carcerário terrível. Terrível. Só em uma situação que foi lhe dada uma residência domiciliar, mas ele teve que alugar a casa. Então, para que o preso alimentasse, ele precisava pagar. Como que ele ia pagar se ele não trabalhava? Era a família. Se não tivesse família, era amigos. Se não tivesse amigo, passava fome. Passava fome. Então, a igreja, ela entende essa situação, ela é solidária a essa situação, e me parece que é a única. Outras igrejas não estão nem aí com Paulo. Corinto, por exemplo, está nem aí com Paulo. E havia críticos de plantão na igreja de Corinto, e Paulo deixa isso muito claro na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto,
dizendo, expondo que aquela igreja fez de mal para ele, que algumas pessoas fizeram de mal ao ministério do apóstolo Paulo. Julgaram mal, questionaram o seu apostolado, acharam que ele era mentiroso, acharam que ele era um falso apóstolo, acharam que ele era aproveitador, acharam muitas coisas. Ah, meus irmãos, quando começa esse achismo, é terrível. Isso aconteceu com Paulo. Mas Paulo, mesmo assim, amava aqueles irmãos, mas amava de forma especial. Isso fica muito claro nessa carta. 13 vezes o apóstolo Paulo fala sobre alegria. É por isso que a carta tem a carta da alegria. Uma alegria o quê? Ultra circunstancial. Nós vamos ver isso, vimos isso no decorrer da carta, principalmente aqui. Porque ele diz assim, eu aprendi a viver contente. Porque alegria, irmãos, tem a ver com contentamento. Contentamento tem a ver com conteúdo. Então, Paulo, eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver satisfeito. Olha, um versículo muito mal interpretado. É o versículo 3. Que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, vocês já aprenderam, obviamente, que texto fora de contexto se torna o quê? Um pretexto. Ou seja, quando você pega um versículo da Bíblia e isola esse versículo do contexto, dos versículos anteriores, posteriores e do conteúdo das Escrituras, você transforma um versículo da Bíblia numa heresia, num comportamento totalmente errôneo, equivocado. Porque eu não posso dizer assim, de forma nenhuma, tudo posso aquele que fortalece. Não, você não pode todas as coisas. Nem Deus pode todas as coisas, certo? Tinha um evangelista lá no Belém do Pará que mandou pediu para o marceneiro fazer umas plaquinhas e de umas gavetinhas, e ele colocava assim, três coisas que Deus não pode fazer. Mentir. Então ele abria a janelinha, Deus não pode mentir. Segundo, Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode deixar de salvar se estamos em Cristo Jesus. E esse ponto é o ponto da evangelização. Se você está em Cristo Jesus, Deus vai te salvar, porque Ele prometeu, porque Ele é fiel à sua palavra. Deus não pode se contradizer, Deus não pode contradizer sua palavra. Deus não pode negar seus segredos, Deus não pode mentir. Quando a pessoa coloca no carro, tudo possa que ele fortalece. Eu acho que não tem. Se tiver, eu vou pedir para tirar do conjunto de versículos do carro. Eu não vi nenhum, dos 49 eu não vi nenhum dizendo assim, tudo possa aquele que fortalece. Era um versículo que jamais iríamos colocar no muro da igreja. Jamais colocaríamos na camiseta da igreja. Porque esse versículo isolado, ele dá um entendimento errôneo. O versículo dentro do contexto vai dizer assim, eu posso todas estas coisas. Que coisas são essas? Eu posso passar necessidade. Eu posso viver bem sem ser soberbo. Eu posso ter coisas sem ostentar. Eu posso não ter as coisas e não reclamar. Eu posso não ter as coisas e ser feliz. Eu posso não ter essas coisas e ter contentamento. Porque o segredo do contentamento não está nas questões materiais. Não está no carro novo. Não está na mansão. Não está ganhando a loteria. Saiu o prêmio da loteria americana. O quinto maior prêmio da história das loterias dos Estados Unidos. Uma pessoa ganhou. Preencheu o bilhete no posto de gasolina. Tem muitas pessoas, milhares de pessoas aqui no Brasil e no mundo, que estão apostando para dizer assim, se eu ganhar na loteria, eu serei alegre, eu serei feliz. Pura ilusão.
Pega a história das pessoas que ganharam a loteria. Porque a alegria e a felicidade não estão nessas coisas. Nós vamos ver daqui a pouco como Paulo ele expressa, escrevendo essas coisas, pensando como eles pensam e como ele escreve essas coisas. E aí então, irmãos, nós temos aqui, Paulo ele reserva essas coisas para o final, sabe por quê? Para dar maior ênfase. Ok? Então, esses últimos versículos, Paulo deixou para o final para dar maior ênfase. É um verdadeiro tributo de gratidão. Um belo testemunho de sua relação com a igreja na obra missionária. Irmãos, eu não tenho sombra de dúvidas nenhuma. Isso há muitos anos. Plena convicção. Uma igreja que investe em missões é uma igreja que alegra o coração de Deus. E nós vamos ver isso. Talvez como título ou como afirmação teológica, ou como mensagem central, seria essa. Mas é outra. Porque tem mais elementos aqui, mas podíamos sintetizar, dizendo assim, que uma igreja que investe na obra missionária alegra o coração de Deus. Mas como mensagem central, eu escrevi um texto maior. Alegria e gratidão de Paulo pela oferta missionária revelou a bondade de Deus em dar alegria em qualquer situação e provisão para toda necessidade. Ficou um pouquinho grande, né? Talvez você não consiga guardar. Mas se você quiser anotar, eu não sei quantos estão tendo a paciência devagarinho, né? Vamos falar devagarinho, então. Mas antes de falar devagarinho, não sei quantos têm a paciência de chegar lá durante a semana, vou ver o que foi pregado, ou vou rever o que foi pregado. Afinal de contas, está dando uma hora, um pouquinho mais de uma hora de exposição. Não sei quantos estão tendo essa paciência, ou esse ânimo, essa vontade. Uns vão dizer assim, não, bastou ouvir uma vez só, chega, não quero mais ouvir. Já deu. Ou talvez vão pensar assim, eu preciso reter essência para colocar em prática, ou para transmitir para outros. Né? A ideia de se deixar gravado é exatamente isso, para reproduzir nos PGMs e para reproduzir na própria vida e multiplicar o conhecimento. Afinal de contas, algumas horas foram investidas nessa pregação, nessa mensagem. Mas, de forma mais lenta, mais devagarinho, a ideia central dessa mensagem é alegria e gratidão de Paulo para com a oferta missionária revelou a bondade de Deus em dar alegria em qualquer situação e provisão para toda a necessidade. Eu acho que é isso que o texto está dizendo. Porque Paulo, ele faz um tributo de gratidão a Deus principalmente. Porque ele entende o seguinte, que a igreja foi instrumento na mão de Deus para suprir as suas necessidades. Por isso que a alegria está no Senhor, a alegria não está na igreja. Ele diz, alegria no Senhor. Versículo 4, no capítulo 4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ok? Obviamente, há uma relação pessoal importante. Tem essa questão divina, espiritual, mas também a questão humana. Porque ele fala assim, puxa, mas que legal, Deus supriu as necessidades e mandou um anjo. Poderia ter mandado um anjo,
Poderia ter colocado no coração do César, sei lá, algum favorecimento a Paulo. Poderia colocar no coração de um guarda que ele evangelizou e que esse guarda está muito feliz porque foi salvo, porque levou a salvação para sua família, como aconteceu com o carcereiro de Filipos. Agora ele está na prisão em Roma, então ele evangeliza os soldados. E é interessante, irmãos, que esse texto mostra que não é o lugar, é a pessoa. Não é o lugar que transforma a pessoa, é a pessoa que transforma o lugar. Porque Paulo, ele fala assim, não, eu estou preso, não dá para fazer aula missionária, eu vou ficar aqui até o dia que você for solto, e aí eu faço a aula missionária. Não, Paulo transformou a prisão num campo missionário. Por isso que ele diz assim, irmãos, não se preocupem comigo. Lá no começo, quando a gente começou a fazer a exposição, capítulo 1 ainda. Não se preocupem comigo. Eu estou bem. Eu estou evangelizando mais do que nunca. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. E olha, isso tem animado os outros cristãos a fazer a obra. Porque eles estão dizendo assim, se Paulo está conseguindo fazer a obra de Deus preso, eu que estou livre, eu posso fazer. Quando a gente vê testemunho de cristãos que são perseguidos, que estão em países fechados ao evangelho, e que a igreja cresce, e que os irmãos evangelizam, que os irmãos são presos, mas continuam evangelizando, e tal, isso deve trazer o quê? Pelo menos um constrangimento. Poxa, eu estou livre, eu estou num país que tem liberdade de pregar o evangelho, e eu não estou fazendo? Peraí. Outros, até por questão de disputa de liderança, sei lá, achavam que fazendo a obra ia trazer ciúmes para Paulo. Fala assim, não traz ciúmes para mim. O importante é que a obra seja feita. Se eu não estou liderando, não tem problema. Se tem alguém liderando, glória a Deus por isso, a obra está sendo feita. O importante é que a obra de Deus seja realizada, seja feita, independente de quem está fazendo. E Paulo, então, ele traz esse tributo de gratidão. Essa igreja lhe dá suporte financeiro, suporte emocional e suporte espiritual. Por isso que é o cuidado integral missionário. Ano que vem nós vamos estar sustentando missionários, amém? Amém ou não? Amém. Amém. Como assim, pastor? Nós somos da igreja que não tem muitos recursos. Irmãos, não é questão de quantidade, é questão de visão. Não é questão de ter, é questão de querer. Porque outras igrejas são numa melhor situação do que a igreja de Filipos. Nos parece que a igreja de Filipos tinha uma certa dificuldade financeira. Então não é questão se tem, é questão se quer. Porque outras igrejas tinham condições e não queriam. Quantas igrejas não têm condições financeiras para sustentar missionários, mas não querem fazer? Não tem visão para fazer. E muitos missionários testemunham o seguinte, isso vários missionários, que às vezes vão fazer uma promoção missionária numa igreja grande, uma igreja rica, uma igreja com um templo belíssimo, com um templo amplo, com condições financeiras. Termina o culto. Obrigado por você ter ouvido. Deus abençoe. Sequer dão ajuda para o transporte. Igreja simples. Isso testemunho de missionários. Isso eu também presenciei. Como missionário, como os irmãos sabem, nós fomos missionários durante um tempo, no navio Logos Hope, e fazíamos promoções nas igrejas, né? E tinha igreja que íamos à igreja com todas as condições, nem um cafezinho. Não, tem um cafezinho ali, pastor. E assim, não íamos assim para apenas uns 2 minutinhos por culto. Nós íamos, às vezes, muitas vezes, 99% das vezes, para pregar no culto. Em contrapartida, nós íamos para igrejas
com poucos membros, com uma situação não muito confortável de templo. Aqueles irmãos eram generosos. Iam além das possibilidades. Filipos era assim. A igreja filipenses, eles iam além das suas possibilidades. A obra missionária é um trabalho que exige esforço conjunto entre a igreja e o missionário. Nesse texto, vemos claramente como isso funciona. O missionário precisa estar vinculado à igreja e a igreja precisa estar comprometida com o missionário. É assim que funciona. Aqui é um belo exemplo disso. Paulo estava vinculado à igreja, estava em comunhão com a igreja, estava trocando informações com a igreja, estava orando pela igreja e a igreja estava comprometida com o apóstolo Paulo. A relação de Paulo com a igreja era de uma verdadeira parceria. Eles eram parceiros. O que é um parça? Como dizem, né? A gíria, né? É meu parça, né? É o meu parceiro. O cara que está junto. É a pessoa que está junto com você. É a pessoa que é seu companheiro, é sua companheira. Que em momentos difíceis estará junto com você. Em momentos alegres também estará junto com você. É um parça, é um amigo, é um companheiro. E assim era a relação da igreja com o apóstolo Paulo. Havia uma troca abençoada entre o obreiro no campo e os crentes da base. Irmãos, podemos dizer que, nesse sentido, uma igreja local, ela pode ser transformada numa agência missionária para todos os povos. Agências missionárias surgiram, sabe por quê? Por deficiência de visão missionária das igrejas. As juntas nasceram porque houve deficiência, em muitas situações, deficiência em visão missionária e intencionalidade internacional e missionária das igrejas locais. Porque se uma igreja é uma igreja missional, como nós vemos aqui na igreja de Filipenses, e esse é o nosso alvo. O meu desejo como pastor é que a nossa igreja seja uma igreja missional. O que é uma igreja missional? Pastor, o que é isso? Que tema é esse? É um upgrade, é uma etapa acima, é algo além de ser igreja missionária. Igreja missionária é a igreja que participa, contribui, faz campanhas, manda sustento, ok. Igreja missionária. Uma igreja missional é uma igreja que não apenas envia, é uma igreja que é enviada. Ou seja, todos os membros da igreja respiram missões. Pensam missões o tempo todo. Entende que a principal obra da igreja é o quê? Missões. É a evangelização dos povos. A essência da igreja é adoração. Mas a tarefa da igreja é a obra missionária. Tem muitas igrejas que vivem o ano inteiro sem pensar em missões. Tem igrejas que pensam em missões em apenas 4 datas no ano. Mas o ideal, e nós vamos ver que nesse texto, ele nos dá toda a base bíblica para entender isso mesmo. Por quê? Porque a ajuda, a contribuição, a participação missionária precisa ser constante. Sabe por que ela tem que ser constante? Sabe por que ela tem que ser diária? Porque o missionário precisa comer todo dia. Ela não pode ser esporádica, ela tem que ser constante. O tempo todo. Porque é muito fácil nós nos envolvermos com questões locais. É muito fácil nós focarmos apenas em nosso bairro. Isso chama-se bairrismo.
É muito fácil nós focarmos em nossas necessidades pessoais ou familiares. Isso é a tendência do ser humano. Para que os apóstolos, para que os discípulos tivessem visão missionária, envolvimento integral em missões, Jesus teve muito trabalho. 3 anos de ensino integral. E aí você fala assim, bom, depois de 3 anos de ensino integral, eles foram formados. Eles têm agora condições. Só que não. Aí você pensa assim, não, veio o Espírito Santo, Jesus já deu uma invertida neles, lá em Atos 1:8, e agora a igreja está lá constituída em Jerusalém, agora a igreja de Jerusalém tem visão missionária. É uma igreja missionária, só que não. Com os apóstolos, na liderança da igreja. Ainda não tinham. Por isso, irmãos, que não é tão fácil na igreja adquirir visão missional. Por isso que a intencionalidade sempre falar sobre esse assunto. Lógico, irmãos são testemunhas que nesse ano falamos de outros assuntos. Mas irmãos são testemunhas que muito dos assuntos que eu falei, a maioria foi sobre obra missionária. Até o ponto de adquirir isso, que a igreja adquira de forma que isso venha a ser natural. No dia que for muito natural, aonde toda a igreja está envolvida nisso, pensando nisso, aí foi bom, legal, missão cumprida. Porque quando eu olho para um texto como esse, quando eu estudo esse texto, quando eu leio esse texto, quando eu leio 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, eu entendo que texto realmente que a Bíblia, esse texto, mais de 50 textos, no decorrer das Escrituras estão falando sobre isso, de forma muito pontual. Mas vejamos, irmãos, como que isso traz benefícios à igreja. Quais são os efeitos espirituais gerados pela oferta missionária? Primeiro, alegria espiritual para Paulo. Veja aí o versículo 10. O versículo 10 vai dizer assim: fiquei muito alegre no Senhor. Por quê? Aí vai dizer. Eu fiquei muito alegre no Senhor porque vocês, mais uma vez, fizeram oferta missionária. É isso que ele está dizendo. Renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Ele está dizendo o seguinte, de novo, mais uma vez, eu estou alegre no Senhor. Ou seja, a oferta missionária, ela produz alegria espiritual para quem recebe e para quem dá. As igrejas engajadas nas ofertas missionárias, elas fazem verdadeiras festas espirituais e elas se alegram espiritualmente no Senhor quando atingem o alvo estipulado, quando ultrapassam o alvo estipulado. Em determinada campanha, para o quê? Se tem campanhas, obviamente, talvez no futuro a gente tenha que ter alguma campanha para aumentar o espaço, para ir para outro espaço, para, sei lá. Não estou dizendo que nós não podemos ter algumas coisas a nível pessoal como igreja local, mas isso deve ser fruto do investimento em missões. Deixa eu lhes contar uma experiência. O pastor Edson Queiroz, da Primeira Igreja Batista em Santo André,
foi chamado pela diretoria da igreja, e a diretoria da igreja, os tesoureiros chegaram para o pastor e disseram assim: pastor, precisamos decidir uma coisa. Nós analisamos as finanças da igreja, e olha, nós precisamos construir o prédio de educação religiosa, a igreja cresceu, precisa de os departamentos, precisa das salas da escola bíblica dominical, e nós precisamos construir um prédio. Quais são os erros? Tá bom. Então, pastor, mas aí para a gente construir, para a gente continuar fazendo as obras e tal, já foi feito os cálculos aqui, a gente vai ter que cortar alguns missionários. Aí tem que cortar o sustento de alguns missionários. Aí o pastor falou assim: de jeito nenhum. Sabe por que aquele pastor disse isso? Porque aquele pastor tinha visão missionária, era um verdadeiro missionário. Ele já era pastor, depois ele foi para o navio Logos Hope. No navio Logos Hope ele escreveu o livro Igreja e Missões, que é usado hoje em muitas igrejas. Antes de ele, ainda no seminário, ele leu o livro O Clamor do Mundo de Oswald Smith, que eu recomendo para todos vocês. O Clamor do Mundo de Oswald Smith. E aí então ele falou assim: de jeito nenhum. Então para a obra da construção. Nós não vamos deixar de sustentar os missionários. Não, pastor, mas não vai dar. Não interessa. Sabe qual foi o resultado depois de algum tempo? Eles construíram o prédio com a sobra da obra do que eles investiram na obra missionária, da arrecadação para missões. Ou seja, eles continuaram sustentando missionários, eles continuaram sendo fiéis, eles aumentaram ainda o número de missionários. Alguns anos atrás eu fui participar, representando a OM, lá na PIB de Santo André. Montei uma stand lá, 40 anos da primeira conferência missionária. Eles estavam com 69 famílias sustentadas no campo missionário de forma integral. 69. Que iam completar 70 famílias. E a igreja nunca diminuiu. A igreja sempre cresceu. E a igreja ainda teve condições até de ter um tempo muito bom. Então, meus irmãos, vamos investir na obra missionária, vamos investir em missões, vamos investir na evangelização. O que sobrar, a gente faz uma climatização aqui. Que tal? Chegar o verãozão, né? Não sei como vocês estão aí de calor, eu estou morrendo de calor aqui em cima. Né? Estou com a camiseta da igreja e estou com uma camisa. Imagina vir de terno e gravata, né? Imagina. Durante muitos anos eu usei terno e gravata. Na pregação pessoal, e na ceia, principalmente, que sempre usava terno e gravata. Mas, meus irmãos, alegria de Paulo. Nossa, aqui o efeito espiritual. Paulo se alegra em Deus. Porque não foi outro ensinamento, foi a igreja. Reconhecimento do trabalho dele. Segundo lugar, irmãos, maior confiança na provisão de Deus. Veja no versículo 14. No entanto, fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Antes ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 11. Digo isso não porque esteja excitado. Naquele momento Paulo não estava precisando. Eu não estou necessitado agora. Mas também porque ele aprendeu. Então, alguns comentaristas, alguns estudiosos vão dizer assim: não, naquele momento ele não precisava. Não, ele precisava, mas ele tinha plena convicção da provisão de Deus, que essa certeza da provisão de Deus fez com que ele se contentasse com a situação que ele estava. Porque para ele, não precisava de luxo, não precisava de nada. Só precisava de um pedacinho de pão e água. Paulo aprendeu isso.
Paulo aprendeu a ficar contente. Irmãos, muitas das nossas tribulações, muitas das nossas ansiedades, muitas das nossas esquisitices, muitas da nossa falta de fazer a obra de Deus, sabe por que é? Estou colocando isso em termos gerais. Cada um aplica para a sua própria vida. É que muitas vezes a gente quer mais daquilo que nós verdadeiramente não precisamos. Isso em várias áreas. Em várias áreas. Aplicado a vários contextos. Mas Paulo não. Paulo, irmãos, estou tranquilo. Eu aprendi isso. Mas fizestes bem. Versículo 14, como lemos. Depois, o versículo 18, vai dizer assim: recebi tudo, estou até de sobra, pois está sobrando. A despensa está cheia. A geladeirinha aqui está funcionando bem, está cheia de alimento. Não tinha geladeira. Está sobrando. Glória a Deus por isso. Estou suprido. Desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram. Provisão, maior confiança na provisão de Deus. Minha experiência nessa área foi assim. Permitam-me essa questão mais pessoalizada. 25 anos de Ministério Pastoral, fomos desafiados a deixar o Ministério Pastoral para se envolver com a obra missionária. A Assembleia da Igreja li uma carta dizendo assim: irmãos, quero comunicar à igreja que há uma probabilidade de transição pastoral em virtude de um convite recebido da agência tal, pela essa mobilização, para ser mobilizador a nível nacional da agência, e para isso é necessário 3 ou 4 condicionantes. Primeiro, levantamento de intercessores e mantenedores suficientes, deixar o sucessor, implantar os PGMs e reestruturar o Ministério Diaconal. Eu sei isso até de cor, porque eu escrevi aquela carta que você escreve 20 vezes, sabe? 50 vezes, escreve, trabalha com texto e tal, para ser uma comunicação mais efetiva. E aí, então, inclusive o sucessor está lá até hoje, fizemos todo o processo de sucessão, e aí, então, levantamos o número de mantenedores. Sabe quantos, irmãos? A igreja me deu um tempo para fazer isso, né? E nós íamos nas igrejas e pregávamos sobre missões, e falávamos sobre missões, e as igrejas, os membros de forma particular assinavam lá, preenchiam era um folheto que tinha um encarte. Nesse encarte a pessoa colocava lá o tempo que queria participar e o valor da oferta. E os dados pessoais. 115. 115 mantenedores. Eu falei: não, chega. É mais do que suficiente. Aí comuniquei à igreja e falei: chegou o tempo. Conseguimos fazer as 4 condicionantes, mais ou menos no tempo de 1 ano. Aí liguei para o diretor da ONG e falei: olha, já estou pronto. Vamos marcar o culto de envio missionário. Posto o novo pastor da igreja e envio missionário. 115. O que aconteceu? Uns nem participaram com sequer uma oferta. Outros ficaram no meio do caminho. Quando chegou a pandemia, antes da pandemia, já estava um número bem reduzido. Muito reduzido. E aí, o que eu percebi? E alguns diziam o seguinte: o mantenedor brasileiro é volátil. Ele não é fiel como outros mantenedores de outros países.
Mas o que aconteceu, irmãos? Deus nos sustentou mesmo não tendo esses mantenedores. Terceiro lugar, aumento da recompensa da igreja. Olha só, quando eu falei que é uma via de mão dupla, ou seja, o missionário, ele participa, ele é abençoado. Aí nós vamos ver esse texto aqui, eu quero já ir para as questões finais. A igreja é abençoada. Vejamos. Aumento da recompensa da igreja diante de Deus. Versículo 17. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Ele usa duas figuras de linguagem. Ele usa árvore, fruto, que é produzido para Deus, e ele usa uma linguagem contábil, de mercado, de negócio, crédito. O crédito na conta de vocês. Em outras palavras, trazendo para os dias de hoje, o Pix celestial é feito na conta da igreja. O Pix espiritual é feito na conta da igreja. Minha preocupação não é que eu estou pedindo. Eu não precisei pedir, vocês mesmos. Agora, eu quero que vocês entendam, Paulo falando para a igreja, ok? Paulo falando para a igreja. Eu quero que vocês entendam é que o que vocês fizeram de forma alegre, além da condição de vocês, está frutificando para com Deus. É como se fosse uma árvore produzindo frutos espirituais para Deus. E Deus está aumentando o crédito na conta de vocês, o crédito espiritual. Ou seja, vocês estão sendo abençoados, serão abençoadíssimos por conta desta prática de vocês. Mais ainda, Paulo diz que o que eles fizeram durante tantos anos é um sacrifício agradável a Deus. Versículo 18. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável. Um sacrifício que Deus aceita, que lhe agrada. Aqui ele usa outra figura de linguagem. Ele usa a figura cultica, a figura de culto, a figura do Antigo Testamento de sacrifício, do sacrifício que o adorador oferece a Deus e que sobe como aroma suave. Ou seja, as narinas de Deus, colocando uma linguagem antropomórfica, uma linguagem de ser humano, as narinas de Deus é como se fosse um perfume de aroma agradável. Quantos aqui gostam de perfume? Quantos aqui gostam de estar do lado de uma pessoa perfumada? Muito perfumada, não. Um perfume ruim? Não. Mas um perfume agradável. Alguns passam perfume para si mesmos, para se sentir agradável. Outros passam perfume para o quê? Para agradar a outros. Principalmente os namorados, os maridos, as esposas, os encontros. Você vai diante de uma pessoa, você não quer que a pessoa te veja como uma pessoa mal cheirosa. Certo? O que eu posso fazer é o seguinte. O que vocês fizeram
Em outras palavras, a oferta missionária é um verdadeiro culto a Deus. É uma atividade altamente espiritual. Paulo está dizendo isso. Agora, Paulo não está dizendo isso por conta própria. Paulo foi inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Então é como se o próprio Deus está dizendo assim, olha, a oferta missionária produz um efeito a nível de culto, que esse culto é como um cheiro, é um verdadeiro cheiro agradável a mim. Depois dessa mensagem, acho que a gente vai ser mais... Depois de ler esse texto, a gente se torna mais ofertantes. Devemos assim fazer. E por último, promessa de provisão a Deus. A promessa que Deus vai suprir as necessidades. Versículo 19. Diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Isso é o quê? Promessa. Nenhuma promessa está fora da prática da obediência. Ou seja, de novo, esse versículo não pode ser tirado do seu contexto. A promessa que Deus vai suprir todas, não é algumas, é todas. As nossas necessidades estão dentro do contexto de oferta missionária. O que você precisa no nível pessoal? O que você vai colocar no papelzinho em termos de necessidades pessoais que Deus vai suprir, vai te abençoar durante o ano que vem? Quer a garantia disso? Seja um bom ofertante na obra missionária. Já ouviram a história do Colgate? Quem é que não ouviu a história do Colgate? Não? Colgate, o velho Colgate. A pasta dentária, o creme dentário, o creme de higiene bucal, Colgate. Quantos aqui tem Colgate em casa? Alguns. Quantos aqui já tiveram? Todos. Colgate se tornou uma marca mundial. Começou com uma fabriquinha pequena. Seu Colgate, crente no Senhor Jesus Cristo, começou a dizimar. E ele começou a ofertar para missões. Diz a história, que ele foi aumentando a sua oferta missionária. E ele foi aumentando a sua oferta missionária. E ele foi aumentando a sua oferta missionária. Ao ponto de chegar em 90% para missões. 90%. Uma igreja ela só pode ser considerada uma igreja missional quando ela segue o padrão de oferta missionária que vai além das suas condições. Lógico, nós vamos trabalhar isso passo a passo, etapa por etapa, dia após dia. E vocês vão ver, irmãos, Deus operando maravilhas, porque isso está na palavra. E se está na palavra, é infalível.
se Deus prometeu na palavra que Ele suprirá todas as nossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. No contexto de oferta missionária, a dedução lógica é o seguinte: se nós ofertarmos para missões com coração, não fazendo barganha com Deus, mas acreditando na promessa, o apóstolo Paulo diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir. O há de suprir, ele está dizendo assim: o meu Deus vai suprir. Eu tenho certeza, Paulo dizendo, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Agora, irmãos, é importante fazer a diferença entre desejo e necessidade. A promessa não é que Deus vai cumprir todas as suas vontades. Não. Todas as suas necessidades. Ao nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Ele termina a carta dizendo assim, que o vetor principal da vida humana é a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. O vetor da vida humana é a glória de Deus. E como bom pastor, ele fecha nos versículos finais dizendo assim: saudem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, principalmente os da casa de César. Quem são os da casa de César? Muito provavelmente aqueles que ele evangelizou na prisão, em Roma. Aqueles que ele evangelizou na prisão, evangelizaram outros. E agora, o ambiente mais pernicioso, mais periculoso, mais de trevas, sabe aonde é? Na casa de César. Ali reina a idolatria, ali reina a prostituição, ali reina tudo de mal. Mesmo em ambientes como esse, existem verdadeiros fiéis e santos em Cristo Jesus. Porque o Evangelho transforma. Sabe o que derrubou o império? Não foram os bárbaros. Sabe o que derrubou o Império Romano? Não foram os germanos. Não foram os gauleses. Foi o verdadeiro cristianismo que adentrou na casa de César. O cristianismo é o único poder sobre a face da terra que todo imperador treme, que todo ditador treme. Sabe por que o regime comunista persegue os cristãos? Sabe por que existe incompatibilidade entre o pensamento de esquerda e o cristianismo? Porque o cristianismo ele não se dobra aos ditadores. O cristianismo transforma os ambientes à medida que as pessoas são transformadas pelo Evangelho. Sabe como a gente ganha esse bairro? Sabe como a gente ganha essa cidade? É sendo cristão na cidade. Verdadeiro cristão na cidade. Verdadeiro cristão nos nossos ambientes. Verdadeiro cristão dentro do lar. Fazendo algo que vai transformar a cidade. O discipulado. Amém? Vou chamar a Marcelinha para a gente tocar uma última música. Vamos orar então, vamos interpretar a missa apostólica e depois nós terminamos com a música final. Okay? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá diretrizes bem sólidas da tua vontade, aquilo que realmente agrada o teu coração, aquilo que realmente é um verdadeiro culto ao Senhor.
E, ó Deus, aprendemos hoje, na exposição da Tua Palavra, a importância da oferta missionária. Permita-nos, ó Pai, que sejamos bons ofertantes na obra de missões, sustentando missionários de forma integral. Permita-nos, ó Pai, que tenhamos missionários o ano que vem. Ó Deus, como pedido de oração, já colocamos, ó Pai, como igreja, para que venhamos sustentar missionários, para que sejamos uma igreja missionária e missional. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com esta igreja e com as demais igrejas para na face da terra, agora e para todo sempre. Amém.